Olá, é um prazer chegar até o teu lar, até você, através do programa Homem de Verdade. E hoje nós queremos falar de algo muito importante aqui, algo que vamos realizar com maior importância esse ano no Brasil. O cristão e a política. Quando esses opostos se atraem? É sobre esse tema que o programa Homem de Verdade vai debater aqui, discutir. E para debater esse assunto, está aqui ao meu lado o pastor Roberto Nicola. Pastor é um dos pastores aqui do Ministério Catedral da Família, líder do Ministério de Grupos Familiares. Pastor Rui Diogo, um dos pastores também desse ministério, e é o nosso tesoureiro, o homem das nossas finanças, né? Pastor, escritor, homem de Deus, Reginaldo Cruz. Ele é um homem de Deus, escritor, e está também aqui hoje abrilhantando esta mesa para nós falarmos de um assunto tão importante sobre o cristão e a política. Dá para andar junto? Como é que anda isso aí? Então, pastor Reginaldo, iniciando aí, o que você tem a dizer quando esses opostos se atraem? Olha, eu tenho um livro de um escritor inglês que mora aqui no Brasil há muito tempo, chamado Paul Freston, e o título do livro é muito sugestivo. Igreja e Estado, não. Religião e política, sim. Nós observamos que, do ponto de vista histórico, nós temos duas relações. A relação da igreja e do Estado, que é uma relação conflituosa, é uma relação perigosa. Constantino, no século IV, já mostrou isso aí. E a outra relação é uma relação normal do cotidiano, que é a relação do cristão com a esfera política. Nós conhecemos, por exemplo, um professor de escola dominical, pastor, professor, teólogo, chamado Abraham Kuyper. Ele foi político, ele foi primeiro-ministro da Holanda. E ele foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã, que é uma das 10 maiores universidades do mundo. E ele disse que Deus, ele opera em todas as esferas. Ele opera na igreja, ele opera, ou seja, ele realiza, ele trabalha no mundo, ele trabalha na igreja, ele trabalha no entretenimento, na cultura, no lazer, e ele trabalha também, ele governa também na política. Isso é chamado da teologia das esferas, ou soberania das esferas. Então, é impossível o cristão ser um ser apolítico ou antipolítico, porque nós temos uma fé. E a nossa fé não é apenas uma fé soteriológica, salvadora, eclesiológica. A nossa fé é uma fé pública. É uma fé que nós vivemos essa fé no mundo. Nós vivemos essa fé no mundo, ou seja, na sociedade, na esfera pública. Então é impossível o cristão fugir da sua militância, da sua abordagem, da sua crença, dos seus princípios, inclusive em perspectiva política. Então o cristão, queira ou não, ele está ligeiramente envolvido, inserido em uma perspectiva política. O cristão precisa saber uma coisa: a política é uma das maneiras mais eficazes de se promover o bem-estar social e a justiça para todos. E eu tenho uma pergunta para alguém aqui que ama política. Então eu preciso ouvir ele, viu, Roberto? Calma aí, Roberto, porque olha aí. Então, como é que o pastor Rui Diogo vê a postura do cristão ante a política? Fala aí, pastor Rui. Olha, quanto à política, eu vejo assim, que um cristão, uma pessoa que foi chamado para um cargo, foi escolhido pelo Senhor para ele ser um ministro, por exemplo, um pastor, um bispo, um apóstolo, ele não deve participar de algum cargo de eleição no governo, porque ele foi chamado para pastorear, tomar conta de um rebanho. Ele pode, sim, ajudar as pessoas, os irmãos em Cristo Jesus, a defender um princípio das pessoas que têm legalidade para entrar dentro da política. Pastor, mas e se esse abençoado que você está falando aí, se ele abrir mão do cargo eclesiástico dele, em bel prazer de estar ajudando também a sociedade, e principalmente a igreja, se ele abrir mão e entrar na política? O que você acha? Pastor, vou ser muito franco para o senhor, eu não conheço um que entrou na política e que saísse lá com o nome limpo. Porque é impossível a pessoa entrar lá e falar assim, eu saí ileso. Porque ele tem que participar de certas coisas que é contra a palavra de Deus. A Bíblia diz para nós assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não.
O camarada está lá dentro, ele está no gabinete, é um pastor, fulano está aí. Não. E ele está lá dentro. Eu posso falar com ele? Não, não pode, ele não está aqui. Ele está mentindo. Então, para ele tomar conta de um lugar desse, para ele estar num lugar desse, ele não pode ter esse título. Ele não pode. Se ele tiver o título de pastor, apóstolo, bispo, ele não pode estar lá, porque ele vai ter que compactuar com as coisas ali dentro, que não é na palavra de Deus. Agora, a igreja... Mas se ele se postar lá dentro, como homem de Deus, não abrir mão dos seus princípios, dizer o seguinte, não, isso aqui eu não vou conviver com isso. Eu estou aqui para ser um representante da igreja, um representante dos cristãos, dos evangélicos, dos cristãos em geral, mas eu não vou conviver com isso. Ele não fica 6 meses, pastor. Será? Não fica, não. Não fica. Porque a coisa lá dentro é feia. A coisa não é bonita. A coisa lá, ela é ferrenha. Então, são coisas que a igreja, eu vejo assim que a igreja está para orar, para as pessoas ter o discernimento do que ele vai fazer, ele pastorear aquele rebanho, em vez da igreja ir atrás dos políticos, a Bíblia diz lá em Provérbios, não vá pedir ajuda às autoridades, sim, peça a Deus que é justo. Então, a igreja tem que ser o contrário. A igreja, os políticos tinham que ir atrás da igreja. Ora por nós, ora lá pela minha postura, ora pelo meu governo, pelo meu cargo que eu tenho lá. Hoje inverteram as coisas. A igreja está indo atrás dos políticos para ter benefícios, ser beneficiado de alguma coisa. É isso que a igreja está fazendo hoje, ter favores. E a Bíblia fala, não vai, porque isso vai dar errado. É o que a Bíblia diz para nós. Então eu vejo assim, que um cristão, um servo de Deus autêntico, que ele quer entrar no céu, que ele quer participar do céu, lá dentro, ele como um político, ele não vai dar certo, não. Mas ele está mostrando aí que enquanto ele estiver aqui na Terra, ele quer ser um político, quer ser um cristão, ele quer navegar nas duas esferas. Ele né? quer ser, pastor. A Bíblia lá em Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. A igreja não precisa disso, não. A igreja precisa de gente lá dentro que não seja um pastor, um bispo, uma pessoa que toma conta de um rebanho. Precisa de uma pessoa lá, eu não sou contra, não, preciso. Mas uma pessoa que não tem um compromisso eclesiástico dentro da igreja. Porque ele não vai satisfazer as pessoas lá dentro e ele vai ter que cair na palavra de Deus, mentir. Pastor Roberto, vamos aí trabalhar aqui, porque o pastor Rueli está radicalzão ali na postura dele, mas eu queria te fazer uma pergunta. Como você vê a postura do pastor em relação à política, do pastor? Pastor, eu entendo o seguinte, ou eu sou um cristão verdadeiro, convertido, ou eu não sou. Eu não concordo com o pastor Rui em alguns pontos. Independente de onde eu esteja, eu tenho a minha empresa, eu posso mentir dentro da minha empresa, eu posso fazer maracutaia dentro da minha empresa, eu conheço pastores dentro da igreja que mentem, que fazem coisas erradas e estão na liderança de igreja. E aí eu pergunto, mudou de posição? Não é porque ele é um político, porque ele está à frente. É a conduta, é o caráter da pessoa. Eu entendo que é o caráter. Uma pessoa tem que ser convertida. Se ele for convertida, ele não vai se corromper, ele não vai abrir mão, ele pode ser demitido, ele pode ser condenado, ele pode perder o cargo dele, como em qualquer empresa. Porque hoje nós vivemos em um momento no país onde que tem empresas corruptas, empresas que fazem coisas erradas. Nós conhecemos igrejas e pastores dentro de igreja que fazem coisas erradas muito mais do que governadores. E nem por isso ele deixou de estar na frente da igreja. A conduta, o cristianismo, a conversão, a mudança de postura está dentro de mim. Uma pessoa dessa não é nem convertida, nem pastor não é nem convertido. Se você foi para lá dentro e se corrompeu, é porque ele não tem caráter. Porque propostas indecentes, propostas erradas, aonde eu estiver vai ter. Independente de eu ser um presidente, um deputado, um senador ou um presidente de uma empresa, a conduta do homem está no caráter, na conversão dele. Eu só quero terminando, pastor. Mas acontece o que acontece... Roberto, deixa eu falar. Acontece o seguinte, quando você fala de caráter, eu conheço pessoas que recebem do governo, é pastor,
é um evangelista, é um missionário e nunca foi lá no trabalho dele. E Aí a eu pergunto Bíblia, pro senhor, e a ele está Bíblia, lá, e ele está lá, ele assumiu o cargo, não assumiu, então é a conduta, não tem caráter, não é E a porque ele Bíblia- é um político, é porque ele não tem caráter, ele não Aí- tem caráter. E outra coisa, e a Bíblia diz lá no livro de Abacuque, ai daquele que coloca dentro da sua casa bens mal adquiridos. Concordo com o senhor plenamente, Então, ele mas prefere- não é a posição dele como político. Porque eu entendo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele teve atitudes erradas, mas ele foi um político, ele foi um governante, um rei. E ele, na postura de rei, ele foi correto. Certo? E quantos homens na Bíblia que tomaram a atitude de estar à frente de quê? De um exército, à frente de um reinado, conduta de cristão. O que eu entendo é que não há conversão genuína. Independente de onde eu estiver, eu posso estar à frente da igreja ou estar em um cargo político, se eu não for convertido, eu vou ser corrompido. Não importa. O senhor acabou de falar agora de pastores que estão à frente de igreja e recebem do governo e não estão lá dentro. Exemplo, porque com isso não é a postura, porque eu entendo que nós, cristãos, fomos separados para estar à frente, para ser liderança, para estar lá e para mostrar que existe sim um homem de Deus que pode estar à frente de uma política, fazer diferente, não roubar, conduzir o governo e fazer o quê? Mostrar uma história, construir uma história diferente. É a minha visão. Essa pessoa, pastor, essa pessoa que tem essa postura sua, não entra lá. Entra. Porque a pessoa, quando ele é um cristão, quando ele é servo de Deus, que ele se arrependeu e se converteu e aceitou o plano da salvação, é uma história. Aquele que aceitou Jesus é muito diferente. Ele não teve arrependimento. Aceitar Jesus é a coisa mais fácil que tem. Tem que haver mudança, tem que haver Isso, transformação. mas não tem. O problema é esse que não tem. A abordagem, a sua perspectiva política do pastor Roberto parece serem antagônicas, mas não são. Em outras palavras, é basicamente as duas faces da mesma moeda. Nós estamos falando aqui de postura. De postura. Por quê? Postura. Do ponto de vista do pastor Rui, é um tanto complicado o cristão exercer um ministério na política. Do ponto de vista do pastor Roberto, o cristão exerce qualquer ministério, inclusive político. Nós temos muitos casos na história. Nós temos o próprio, que eu falei, Abraham Lincoln, nos Estados Unidos. Na Holanda nós temos o próprio Abraham Kuyper. Aqui no Brasil nós tivemos políticos excelentes de várias perspectivas religiosas. O certo é o seguinte, aí talvez nós temos uma questão de vocação. Qual é a vocação do pastor Salmo de Omar? É cuidar, amar, apacentar pessoas. Qual é a vocação do irmão Reginaldo Cruz? É exposição bíblica da palavra de Deus. Agora tem irmãos que têm outras vocações de serem gestores de um grande projeto, como da Catedral da Família. Tem irmãos que têm vocações de serem bons como comerciantes, empresários. Então, é uma questão de vocação. O que é vocação? É o dom, é o talento, é o trabalho que nós desenvolvemos. E é importante observar que em todo trabalho nós podemos glorificar a Deus. Nós estamos vendo aqui, nós estamos debatendo, e a gente não pode jogar aqui, tecer aqui um comentário concernente se o pastor Rui ou o pastor Roberto, quem está certo. O certo nós estamos falando de postura de um cristão, do pastor. Então, quando eu tenho caráter, eu faço um ambiente. Se eu sou uma pessoa do bem, se eu sou uma pessoa de ter um caráter ilibado, aonde eu estiver, eu concordo com você, pastor Roberto, aonde eu estiver, eu tenho que viver esta vida que eu tenho dentro de mim. Eu não posso, pastor Rui, me corromper pelas as falcatruas, as facilidades que o poder me traz. Eu tenho que me manter na minha postura, tenho que manter na minha posição. Eu posso vislumbrar o paraíso, mas aqui lá, a Bíblia diz o quê? Nem tudo me é lícito. Então, nós temos que seguir essa forma. Então, quando nós chegarmos a postura de um cristão em relação à política, um cristão, ele precisa estar dentro da política. Nós estamos vendo aqui quando os opostos se atraem, né? Um cristão quer ser político, mas ele precisa de certas coisas. Agora, ele chegar e se contaminar... Então, é sobre esse assunto que nós estamos debatendo aqui. Já a gente volta. 1 minuto só.
Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, no meu ministério, né? Em tudo, enfim. Eu amo o Manancial Feminino. Esse evento tem a presença do Espírito Santo e eu te convido aí, você que nunca veio, vem sentir a presença do Senhor aqui conosco, porque é muito importante. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhas e aqui você vai se sentir amada. Seja esta mulher empoderada e maravilhosa. Quarta-feira, o culto da família. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós, do Grupo Familiar, temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa, dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Nos procure, com certeza nós temos um grupo familiar próximo de sua casa. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids, e quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer! Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente! Vem! Fala galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais, queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras nós temos uma reunião para os jovens casais às 20 horas aqui na Catedral da Família. A gente quer convidar você para estar conosco. Esperamos vocês. Vem estar conosco. Olá, eu sou a Mônica do Adriano. Somos os líderes da Escola da Família e queremos fazer um convite para você. Queridos, nós estamos aqui convidando vocês para participar de cursos para noivos. Temos totalmente preparado para você. Temos cursos do Pilares do Casamento Estável, um curso destinado para casais. Curso do Educar, Princípios e Valores para a Educação dos Teus Filhos. Curso PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro. Nós temos o Restauração da Alma. Com certeza você dará princípios da Palavra de Deus para curar a sua alma e trilhar novos caminhos com fé e alegria. Vem estar conosco. Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Tiago Ramos e eu estou passando aqui para fazer um convite para uma vigília poderosa. Toda sexta-feira que antecede a ceia na Catedral da Família, às 22 horas, nós temos a nossa vigília. Catedral Prayer. Então você é o meu convidado e eu te espero lá. Olá, eu sou o Jor, líder de louvor da Catedral da Família. E você que toca, você que canta, você que ministra e quer fazer parte desse ministério, vem estar conosco. Olá, eu sou o Flávio Varela Torres, líder da Ação Empresarial, Catedral Business. Eu quero convidar você, empresário, profissional liberal, homem e mulher que quer ser uma pessoa de sucesso. Venha conhecer esse trabalho. Faculdade da Família. Venha estudar conosco a Palavra de Deus. Nós da Faculdade Catedral da Família oferecemos uma oportunidade de você crescer em Deus. Você pode estudar à distância ou no presencial. Venha estudar conosco. Você que é solteiro, você que é viúvo, você que é divorciado, a cada 15 dias aqui na sexta-feira, aqui no anexo, nós temos uma reunião maravilhosa e fantástica para abençoar a sua vida. Vem participar com a gente. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, culto da família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só. Essa igreja ama você. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal,
feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Aqui é homem de verdade. Aqui é homem de decisão. Quando fala-se política, nós temos que ter a nossa opção. Nós não podemos ficar em cima do muro. E eu tenho uma pergunta aqui para essa mesa aqui agora, que ela tem um significado muito importante. A política é algo de Deus ou do diabo? É lógico que é de Deus, pastor. Porque se não fosse de Deus, Deus não tinha criado, Deus não tinha nomeado reis a estarem à frente de nações. O que nós precisamos de entender é que o diabo tem mudado o conceito da política. Como durante muitos anos, o diabo usou a mídia falando que a mídia era do diabo, que a televisão era do diabo, que as coisas que poderiam propagar o evangelho era do diabo. E a política, da mesma forma, durante muito tempo, usaram a política, conforme o pastor Rui colocou, de uma forma errada, a seu uso próprio, a benefício próprio. Porém, nós temos que entender que a política ela é gerada por Deus para beneficiar o povo, para trazer benefício para o povo. Pastor Reginaldo, e aí? É de Deus ou não é? A política ela pertence às ações soberanas de Deus, né? O Antigo Testamento diz que Deus é quem move o coração do rei. Quem é o rei no Antigo Testamento? Quem é o rei? É o político. É o político principal no sistema monárquico, né? Por exemplo, Daniel capítulo 2 diz que Deus ele estabelece reis e remove reis. Então, quem coloca no trono e quem tira do trono é ele. Então, por exemplo, Romanos 12 diz que todas as autoridades políticas, principalmente, são estabelecidas, constituídas por Deus. Agora, é evidentemente que cada político tem a sua própria responsabilidade, a sua maneira ética ou não de desenvolver o seu trabalho quando chega lá pelo sistema político. Pastor Rui, será que nós podemos dizer que Deus criou a política, levantou grandes políticos, e o diabo quis meter a colher de pau dele no meio? Pastor, a política nunca foi do diabo. A política foi de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor. Então a política também é dele. É dele. Quando Jesus foi tentado lá naquele monte, e que o diabo ofereceu para ele, falou, ó, se você prostrar nos meus pés, você está vendo esses reinos tudo aí? Tudo aí eu te dou. Porque a mim foi entregue, para mim, eu dou para quem eu quero. Voltando lá atrás, quando uma pessoa é escolhida, chamada pelo Senhor para ser um sacerdote, um pastor, um bispo, um apóstolo, ele tem que fazer essa diferença. Se ele entrar lá, ele está pegando coisas que o diabo está colocando na mão dele. Ele foi escolhido para outra função. Então, a política, ela é de Deus. E o pastor Reginaldo falou uma coisa muito certa aqui. E as autoridades que tem foi constituída por Deus. O que eu quero falar é que a pessoa tem que ter o caráter, o discernimento de saber aonde ele vai colocar a mão dele. O que ele vai fazer. Então, pelo que eu estou ouvindo de vocês, nós, como os cristãos, servos de Deus, nós devemos enganjar na política? Olha, o engajamento, a militância, a participação na política partidária é uma prerrogativa a todo cidadão, inclusive ao cidadão que é cristão, que é crente, que é convertido, que é salvo. Então, nós, como eu disse no bloco anterior, nós precisamos desenvolver a nossa fé também de forma pública. A nossa fé deve ser uma fé pública. Nós devemos confessar a Cristo publicamente na sociedade, nos poderes, nos governos, nas instituições. Até porque o chamado da igreja não é um chamado para viver dentro de um templo. A igreja não pode ficar isolada, simplesmente subtraída a uma visão templista, né? A própria palavra igreja, eclesia, ou seja, eclésia, chamados para fora. Então, a vivência, o ministério, a vida do cristão é para ser vivido mesmo no meio do mundo. O próprio Senhor Jesus disse, não os tires do mundo, mas livre-os do mundo. E é muito importante nós entendermos, pastor, a necessidade do cristão estar se posicionando. Nós somos referência, nós somos testemunhos. Quando nós cristãos nos colocamos, certo, como sendo referência na vida de outras pessoas, mostrando como nós devemos agir junto à política, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso
na nossa atitude de cristão, na conduta ali, nós vamos influenciar as outras pessoas. Durante muito tempo, a igreja ela ficou escondida, ela não se manifestava junto à política. E o que acontece hoje? Nós, como cristãos, precisamos de entender que o nosso voto, que a nossa posição, que a nossa visão que a gente tem de política, nós vamos passar às outras pessoas e as pessoas vão olhar para nós e falar assim, olha, eu quero que a ideia que aquele cristão me passou, eu possa aderir a ela. Então, nós somos influenciadores. Nós somos influenciadores, mesmo que eu não esteja conduzindo, né, na liderança de algum cargo político, mas eu sou influenciador. De que forma? Tomando posição. Porque durante muito tempo nós cristãos éramos conduzidos a tomarem atitudes políticas da forma que a imprensa ou da forma que as pessoas passavam. Então nós também precisamos de entender a nossa posição, a nossa relevância hoje junto à política. Né? Essa relevância, você fala o seguinte, a igreja, o papel da igreja, nós como membros da igreja, é o que você falou, influenciar as pessoas para o bem. Para o bem, exatamente. Os nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas as nossas lideranças, você não pode influenciar ela para estar lá em cima. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós temos que obedecer a Deus ou às autoridades políticas? Aí está em questão a desobediência civil. E tem muita gente que não sabe ainda como sair dessa bifurcação. Ou seja, dessa situação complexa. Por exemplo, nós devemos obediência às autoridades civis. Está em toda a Escritura. No Antigo Testamento, as pessoas deviam obediência ao rei. No Novo Testamento, aos governantes, a César. Isso é legítimo. Todas as autoridades foram constituídas por Deus. E essa obediência, inclusive, é financeira, através do pagamento dos nossos impostos que são algo legítimo. Agora, existe um momento de tensão, um ponto de tensão nessa discussão. Em que momento nós não devemos obedecer às autoridades civis? Ou seja, quando obedecer a esta ou aquela autoridade civil implica numa crise de comunhão, implica na perda da nossa santidade, da nossa santificação, então importa obedecer aí a Deus do que aos homens. Ainda vou além que a Bíblia diz que aquele que desobedece às autoridades civis, ele está desobedecendo a Deus. Exatamente, porque são autoridades provenientes dele. Olha, o tema é muito, ele é atrativo e a discussão é melhor ainda. Mas eu queria agora ter a você, querido, que nos assiste. Nós falamos agora mesmo que nós estamos prestes a participar de umas melhores e maiores e mais importantes eleição que vai haver aqui neste país. E você tem uma arma poderosíssima, que ela precisa ser inegociável. Você tem que hoje ouvir, participar, você não pode se omitir, você não pode dizer que A ou B, o partido tal é bom, é ruim. Não! Você precisa abrir os seus olhos, ver, porque a sua decisão, o seu voto, quando você entrar naquela urna eletrônica, o que você vai colocar ali, saiba que você está colocando em jogo a sua família, seus filhos, seus netos, a sua geração está em jogo. Ações importantes que você precisa tomar. Pense bem, outubro está chegando aí. E você precisa tomar a decisão certa, que você vai descansar na certeza que teremos um futuro melhor. Pense nisso e até o próximo programa. Muito obrigado.